Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós gravamos uma lição que é comentário da revista de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todos os nossos vídeos, eles são gravados em 10 tópicos, onde nós pegamos todo o conteúdo da lição, damos uma sistematizada e construímos aí 10 tópicos, claro, sempre respeitando o título da lição e o conteúdo da lição. Pode ser que algum tópico seja um tópico criado, mas sempre correspondendo ao título da nossa lição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, deixe seu like, que é importante para o canal. Compartilhe também esse vídeo com pessoas que você conhece e a quem você quer fornecer um conteúdo sadio. E também deixe aí o seu comentário na seção comentários aí do YouTube. Muito bem, os irmãos que recebem o nosso vídeo por WhatsApp, através do WhatsApp, eu recomendo que você abra o vídeo lá no YouTube ou pergunte a alguém que sabe fazer isso e lá você se inscreve e tudo mais, que você termina ajudando também o canal. Muito bem, queridos. Semana passada nós comentamos a lição número 9, que foi a primeira ordenança aí de Jesus sobre o batismo. E hoje, lição número 10 para 10 de março de 2024, nós vamos nos deter estudando sobre a segunda ordenança aqui do Senhor, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, é o título da nossa lição. Nosso texto áureo nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. A verdade prática nos diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. E a nossa leitura, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34, que é o texto clássico, aí onde Paulo faz uma crítica à Santa Ceia que é celebrada lá em Corinto e passa para o povo, ou repassa para o povo, para a igreja, o modelo que o Senhor Jesus deixou. Então vamos ler esse texto, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ok, nossa lição dispõe aí, meus queridos, de uma introdução. Você vai ver aí no comentário da lição uma introdução. Depois nós temos o primeiro tópico, que vai tratar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E aí você vai ver tradição romana, tradição protestante e a posição pentecostal. O segundo ponto, nós vamos tratar sobre o propósito da ceia do Senhor, que tem aí 3 subtópicos: celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo, celebrar a comunhão cristã. Terceiro tópico, mundo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? O que significa isso? Aí tem o subtópico 2, uma celebração reverente. Subtópico 3, celebração festiva. E, por fim, então, a conclusão. Este é o comentário que está na nossa revista, muito bem comentado, pelo nosso comentarista. E você que dá aula deve acompanhar esta sequência para que o aluno que tem lição, ele possa também ir desfrutando aqui da lição. Agora, aqui eu vou passar para vocês 10 tópicos, segundo nossa leitura desta lição, pontos aqui que nós verificamos uma lição importante para todos nós. Então, às vezes eu mudo aqui o título dos meus 10 tópicos, mas estou sempre respeitando aqui o conteúdo. Então, queridos, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi o seguinte: a ceia como uma ordenança do Senhor. Assim como o batismo nós verificamos, a Santa Ceia também, ela é uma ordenança do Senhor. Se você for lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, você vai ver Lucas dizendo que o Senhor, tomando o pão e tendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aí vem a ordem: fazei isto em memória de mim. Muito bem. No versículo 24, aqui, da nossa leitura bíblica em classe, quando Paulo está orientando a igreja de Corinto, nós vamos ter aqui Paulo dizendo que o Senhor, tendo dado graças, partiu, claro, o pão, e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Na realidade, Paulo está replicando aquilo que o Senhor Jesus falou. No plano de aula, aqui na lição do mestre, na introdução, tem aqui bem no comecinho dizendo: a ceia do Senhor é outra importante ordenança e prática da Igreja de Cristo. É um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus e perpassou toda a Igreja até a atualidade. Muito bem. Então, queridos, o primeiro ponto que nós analisamos é que a ceia, como o batismo, não é uma invenção da Igreja, uma invenção dos pastores, dos padres, dos bispos, enfim. A Santa Ceia foi uma ordem do Senhor, não foi uma sugestão, não foi um conselho: se vocês acharem por bem, façam isso aí. Não, é uma ordem imperativa: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, estamos trazendo à memória, claro, o Senhor. Então, o primeiro ponto, a ceia como uma ordenança do Senhor. O segundo ponto que eu anotei foi a ceia como memorial do passado. Nós vamos ver aqui na nossa lição que a ceia, ela é um memorial do passado, ela é uma reflexão do nosso presente e ela é uma projeção do nosso futuro. Então, como memorial do passado, veja o versículo 24 de novo, que diz que o Senhor, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 26, o Senhor diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Então, a Santa Ceia vai ao passado, porque nós precisamos ir ao pé do Calvário, nós precisamos ir ao pé da cruz. Nós não podemos participar da Santa Ceia sem antes refletirmos sobre o passado. Onde está a nossa vitória? Por que nós somos salvos? Quem pagou este preço para que eu fosse salvo, né? E isso tudo está na história do Calvário. Então nós temos que ir lá atrás. Não se pega o pão da ceia e o cálice, e alguém diz assim, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, cada um pega seu pão, vamos comer. Não, a gente tem que pegar o pão ali reverentemente e ali a gente ir ao Calvário, né? E ali nós trazermos à memória as grandes lições da morte vicária do Senhor lá na cruz. Muito bem, plano de aula na parte motivacional. Esse plano de aula do mestre aqui, parte motivacional, diz assim: a ceia do Senhor traz uma perspectiva passada, pois nos remete ao perdão dos pecados e à obra salvífica de Jesus Cristo. Muito boa esta observação. A introdução da nossa lição, também nós vamos ver ela se referindo aos 3 tempos, né? Diz assim, nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Eu estou trabalhando a primeira. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. As outras 2 a gente lê depois. Muito bem, e o tópico 2 e subtópico 1 tem outra observação. Vamos ver. Diz assim, ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração, anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Aleluia! Terceiro ponto, a ceia como uma reflexão do presente. Então, nós não só olhamos no retrovisor e vemos as coisas que aconteceram lá atrás. A ceia tem alguma coisa a ver conosco hoje? Tem também. Então, vamos ver o que diz o versículo 28, quando Paulo está instruindo aos coríntios sobre a ceia. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ele diz no versículo 27, que quem comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu acredito que Paulo está corrigindo, irmãos, um grande defeito do ser humano, que é muitas vezes se preocupar muito com a vida dos outros e esquecer da sua vida. Ele lê a vida dos outros, ele julga os outros, ele sabe do pecado dos outros, não é? Ele observa os outros, critica os outros, mas muitas vezes tem a grande dificuldade de encontrar-se consigo mesmo e fazer uma autoanálise, né? Então, na ceia, não é um momento para você ficar fiscalizando se alguém vai cear, se não vai cear, ou coisa desse tipo. É momento de você entrar em você, fazer uma autorreflexão, um autoexame, isso é o presente. Veja a sua condição espiritual, veja a sua comunhão com Deus, veja o entendimento que você tem desse ato. Essa reflexão é sua. E assim, se você se julga digno de participar, pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, participe do pão e participe do vinho. Então, é muito importante que a gente venha para esse presente. Vamos ver a nossa introdução, que também fala uma segunda parte. Ela diz assim, que a segunda parte desse sentido da ceia, né, é um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Não é? Então, isso nós temos que refletir. E, meus irmãos, por que não valorizarmos o nosso presente?
Houve um preço pago lá atrás. Hoje nós estamos aqui desfrutando desta alegria de estar em família na igreja, né? Por isso que o nosso pastor aqui, na época da pandemia, não teve negociação para ele celebrar Santa Ceia por videochamada, por esse tipo de coisa. Não. Nosso pastor queria a presença de todos na igreja, com todos os cuidados, né? Não era transgredindo a questão do controle da pandemia, mas dentro das regras, dentro das organizações, uma ceia com todos nós presentes. Porque aquele momento em que nós estamos reunidos com os irmãos como uma família, participando do mesmo pão, olhando um para o outro e vendo diferentes pessoas, a heterogeneidade, né? As nossas diferenças, mas todos nós ali sentados ao redor da mesma mesa, isto é importantíssimo. Então a ceia como uma reflexão do presente, como eu estou face ao que Cristo fez lá no passado. Quarto lugar, nós anotamos aqui, a ceia como projeção do futuro. Muito bem, vamos ver o que diz o versículo 26. Jesus, Paulo aqui explicando para os irmãos de Corinto, pronunciando as palavras de Jesus, aqui está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a celebração da Santa Ceia não é só um olhar para o Calvário, não é só uma reflexão do meu momento presente, do meu estado, não é, de ser cristão, mas a ceia também ela nos remete para o futuro, porque na ceia nós temos um reavivar, vamos dizer, da esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está aguardando a qualquer momento o soar da última trombeta, onde aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, diz a Bíblia, seremos transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos. Como disse Jesus, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. No nosso plano de aula, na parte de motivação, nós vamos ver aqui também uma observação interessante. Bem no finalzinho, diz assim que a ceia aponta para o futuro esperançosamente, pois somos lembrados da promessa da vinda de Cristo. Então, aquela cerimônia, né, aquele rito que nós fazemos, isto deve acontecer como um reavivamento, né, uma lembrança, um despertar da esperança da volta do Senhor Jesus. Até porque um dia nós vamos celebrar a última Santa Ceia aqui na Terra. Acredito que não saberemos quando será essa última Santa Ceia, mas eu sempre digo na igreja, olha irmãos, esta pode ser a última Santa Ceia que nós estamos celebrando na Terra e nos preparando para a primeira que será celebrada lá nas alturas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver também na nossa introdução que ela fala sobre essa questão do futuro, né? Falou aqui do passado, do presente e aqui em relação ao futuro, que é a terceira perspectiva, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Muito bem, vamos ver mais aqui. Tópico 2 e subtópico 2. Vai anotando, depois você vai conferindo. Nos diz aqui no subtópico 2 que, respondendo ao propósito da Santa Ceia do Senhor, diz aqui que é proclamar a segunda vinda de Cristo. A Ceia do Senhor proclama a segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da Ceia do Senhor. Um sentido escatológico é porque a escatologia trata das coisas do futuro. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na Ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro. Mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando sua segunda vinda.
Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Então, mesmo que nos nossos discursos diários na igreja nós nos esqueçamos da vinda de Jesus, de comentar sobre a vinda de Jesus, a ceia nos traz para esse propósito tão especial, que é relembrar que Jesus vai voltar. Como isso está no nosso futuro, a ceia nos projeta então para um futuro. Quinto lugar, chegando aqui no meio do nosso comentário, a ceia como um ato continuado. O que é isso, pastor Walter? Nós falamos sobre isso também no batismo. O nosso texto áureo diz assim, palavras aqui do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque todas as vezes, olha esse detalhe aí, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes significava que a igreja de Corinto estava celebrando ali, estava uma ceia meio defeituosa, mas Paulo vem corrigindo e eles continuariam celebrando, não é? E o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou, e chegou a nossa época, e nós continuamos celebrando esta ceia do Senhor. Então, como o batismo, que é uma ordenança de Jesus, e a Santa Ceia, até quando nós vamos cumprir essas ordenanças? Enquanto a igreja estiver na terra. Não vai existir um tempo onde a igreja não vai mais celebrar a Santa Ceia, né? A não ser que um espírito aí, né, venha a esfriar os cristãos. Mas Deus nunca se deixa sem representante na terra, né? E a gente continua, porque a igreja, ela é pura, imaculada. Igreja é uma coisa, aquele povão que você vê no domingão na igreja, aquele é comunidade religiosa. A igreja está ali dentro. Quem é igreja ali dentro da comunidade religiosa? Eu não sei e você não sabe. Eu sei que faço parte da igreja pela convicção que tenho no meu coração e você tem sua convicção. Agora, ninguém pode olhar e dizer quem é a igreja ali dentro. Então, esta igreja, que é a igreja real, a igreja universal, a igreja invisível, né, ela continua praticando esse ato da Santa Ceia até o arrebatamento da igreja. Então, um ato continuado, não quer dizer que vai parar. Muito bem, sexto lugar, a ceia como uma celebração reverente. Neste tópico, meus irmãos, nós vamos falar de um ponto crítico, né, da cristandade moderna, que é a reverência. A reverência fala de ordem, de organização, não é, de excelência. Tudo isso se refere à reverência, né? Eu digo sempre na oração do Pai Nosso que ele é Pai Nosso. Isso fala da nossa intimidade com o nosso Pai. Tem gente que chama ele de papaizinho, mas o Pai Nosso diz que ele está nos céus. Isso também fala da distância. E essa distância fala da reverência, né? Eu não tenho direito de tratar o Senhor, né, como nós dizemos aqui no Nordeste, como se fosse um parceiro, né, como se eu estivesse falando com um outro igual a mim. Né? Deus é Deus e é digno de toda reverência. Muito bem, o versículo 27 vai dizer que na ceia também tem que ter esta reverência. Veja que a leitura que nós fizemos começa com Paulo fazendo uma crítica sobre a Santa Ceia. Veja bem, aqui ele diz que não vai louvar a igreja, não vai dar um elogio à igreja de Corinto, porque eles não merecem um louvor. Paulo diz aqui que eles, quando se ajuntam não para melhor, senão para pior. Eu tenho uma mensagem que eu prego que é sobre a ceia que eu não aprendi. E eu vou discorrendo sobre isso aqui. Então, era um ajuntamento onde os crentes, ao invés de voltar melhor, voltavam pior. Irmãos, uma santa ceia que você vai e volta pior do que chegou, não é uma santa ceia. Então ele diz que naquela reunião havia dissensões. Dissensão é confusão, contenda e etc. Muito bem. Também havia heresias. E ele diz que quando eles se ajuntavam não era para comer a ceia do Senhor, porque cada um tomava antecipadamente sua própria ceia. Não esperava por ninguém. Chegava, comia o tanto que queria, não é? E quando o outro chegava, não tinha ceia para ele. Aí
ele fala que eles estavam com isso, desprezando a igreja de Deus, envergonhando os que não tinham nada. Então, irmãos, a Santa Ceia era uma humilhação. O nome disso aqui, resumidamente, é bagunça. Né? Uma ceia não pode ser uma bagunça. Né? Uma ceia é uma celebração solene. Né? Eu acho que a gente tem que colocar a melhor roupa que a gente puder. Né? E, meus irmãos, eu acho que se tem reverência no culto, no dia da ceia, né? Ainda deve ser mais ainda, porque é um ato solene, né? Um ato solene. Muito bem. E Paulo vai dizer, né, que ele recebeu do Senhor o que também ensinou para eles. Né? Então, do jeito que eu recebi, eu vou ensinar para vocês. Né? Vamos fazer a coisa com ordem. Muito bem. O terceiro tópico e subtópico 2, nós vamos encontrar aqui uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Paulo aqui está dando, o escritor aqui da lição, o comentarista, está dando uma interpretação a essa questão quando diz assim que você não pode participar de forma indigna. Aquilo ali não está dizendo que nós somos seres sem pecado, que nós somos seres perfeitos, né? E que se eu cometi um erro qualquer e tal, eu não vou participar da ceia. Não é isso que está dizendo aqui. Não é? Esse comentário fala sobre a forma como eu interpreto a Santa Ceia do Senhor. Então, alguém pode não ter cometido nenhum pecado, mas ele pega o pão e o vinho e ele não discerne que ali representa o corpo do Senhor, representa o sangue do Senhor. Às vezes toma a ceia como se estivesse bebendo um copo d'água, né, sem nenhuma reverência, né, às vezes até dando gargalhada e coisa e tal. Então, isso é irreverência, isso é falta de discernimento do que está acontecendo ali. Então, nós enquadramos isso na falta de reverência para com a Santa Ceia. Então, aqui o comentarista vai dizer, como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então, meus queridos, é importante que naquele ato, especificamente, né, a gente encare o ato com a seriedade que ele merece, com o respeito que ele merece, com a dignidade que ele merece. Né? O nosso pastor aqui, ele tem nos orientado, né, a não colocar na mesa da ceia. Tem gente que pega a mesa da ceia e parece que é um banquete de fruta, aí bota jaca, melancia, melão, uva, coisa de trigo, um monte de coisa, fica desconfigurado. Então, nosso pastor aqui, nós temos a ceia, o pão, o suco de uva ali, uma toalha branca cobrindo respeitosamente. Na hora de tirarmos a toalha de sobre a mesa, 2 diáconos pegam solenemente, dobram, não é uma coisa de qualquer maneira. Então isso, irmãos, mostra a reverência que nós precisamos ter com a ceia do Senhor. E eu acredito, meus queridos, se nós cultivarmos uma educação, não é, um culto racional, como disse Paulo aos Romanos, né, um culto com entendimento, eu acredito que os nossos cultos todos devem ser reverentemente realizados. Eu creio que a ceia também vai acompanhar isso. Apesar que quando aqui o comentarista fala de reverência, eu estou expandindo essa questão, né? Ele está tratando mais sobre essa questão do julgamento pessoal para que a pessoa participe da Santa Ceia do Senhor. Muito bem. Vamos então para o nosso 7º tópico, que vai tratar sobre a ceia como um rito imutável. Eu coloquei esse tópico, irmãos, como um tópico de acréscimo, né?
porque eu acho muito interessante quando Paulo diz aqui no versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que é que ele recebeu do Senhor e repassou para os coríntios? O modelo de celebração, não é? Os elementos da celebração, o estado em que deve ser celebrada essa Santa Ceia do Senhor. Então, meus queridos, tudo isso monta um ritual pré-fixado. Não é? Se a gente for inventando moda, né? Daqui a pouco um dá o cálice para o outro dá o cálice para um, e daqui a pouco a gente troca tudo, daqui a pouco fica todo mundo lá na frente e vai os obreiros para colocar o cálice na boca da pessoa. Então começa a inventar um monte de moda e termina desconfigurando. Existem coisas, já que nós somos uma comunidade grande, né, e nós aqui que pertencemos à Assembleia de Deus, nós temos um padrão, fica bonito, né? Ninguém fica inventando. Essa questão de inventar termina a gente criando coisa que de repente compromete o teor ali da ceia. Então, esse ritual é um ritual imutável. Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor foi o que ensinei a vocês. Agora, vocês não estão fazendo o que eu ensinei. Veja que a ceia em Corinto, ele começa fazendo uma crítica, porque estava tudo deturpado. Olha, tinha irmão que ia para a ceia e voltava bêbado, né, sendo carregado. Misericórdia, né? Então perdeu todo o propósito. Por quê? Porque inventa. Né? Paulo, quando ensinou a celebrar, ele ensinou corretamente. Mas com o tempo, as pessoas foram negligenciando. Para que isso? Vamos colocar isso aqui e tal. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, daqui a pouco, né, a nossa igreja vira uma baderna. E precisamos ter muito cuidado com isso. 8º lugar, antepenúltimo lugar, a ceia como mesa de comunhão. Eu gosto muito de Atos 2,42, que diz assim que os crentes da igreja primitiva permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Vejam bem, irmãos, que o começo do texto diz assim que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Aqui está dizendo, todos juntos permaneciam na doutrina dos apóstolos. Todos juntos permaneciam na comunhão. Todos juntos participavam do partir do pão e todos juntos participavam da oração. Então o nome disso é comunhão. Todos, né, gozando de um mesmo propósito, todos juntos, um mesmo pensamento, né, todos com uma mesma intenção. Segundo tópico e subtópico 3, vai dizer assim, que a ceia, um dos propósitos dela é celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Havia contendas, não esqueçam disso. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da Santa Ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Neste sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração do Senhor perde todo o seu sentido. Irmãos, nada tem contribuído mais, não é, para a desevangelização do que as nossas brigas internas. É uma vergonha, não é? Porque se na igreja, se naquele templo, naquela congregação, existe um grupo de pessoas, não é, remidas e lavadas pelo sangue de Jesus, batizados nas águas, não é, batizados com o Espírito Santo, desfrutando do ensino da palavra na igreja e lendo sua Bíblia em casa. É inadmissível, tá, irmãos? Contenda, confusão, briga, intriga e todas essas misérias de Satanás. É inadmissível no meio do povo de Deus. Então nós vemos isso. Vemos isso no meio da membresia, vemos isso no meio das lideranças da igreja, vemos isso no meio dos pastores nas grandes convenções. Isto é uma vergonha para nós, porque nós anunciamos um evangelho de lábios, mas muitas vezes a prática não corresponde, né? Então fica muito feio, líderes brigando,
líderes contendendo, líderes metendo um aos outros na justiça, crente brigando na igreja. Misericórdia, irmãos, né? A Santa Ceia, né? Nós tínhamos esse bom costume e ele deve prevalecer até hoje. Chegava na Santa Ceia, o pastor perguntava: algum irmão tem alguma coisa contra o outro irmão? Aí o irmão levantava muitas vezes chorando, né? Ia lá, abraçava o outro irmão, pedia perdão. Hoje nós temos pessoas que não se falam dentro da igreja e estão participando de Santa Ceia. Irmãos intrigados na igreja e intrigados com os de fora e participando da Santa Ceia do Senhor. É uma transgressão. Essa Santa Ceia, meu filho, você está comendo pão e bebendo suco de uva, porque para Deus isso não vale. A Bíblia diz que se eu for levando a minha oferta e no meio do caminho lembrar que eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu não coloque a minha oferta lá. Eu volto, vou me reconciliar com o meu irmão e depois trago a minha oferta. Imagine na ceia do Senhor, que é uma celebração de comunhão, onde os crentes estão brigados. É uma incoerência. Então, meus queridos, a Santa Ceia como mesa de comunhão. Nono, penúltimo tópico, a ceia como milagre da partilha. Eu gosto muito desta palavra de revelação, desta palavra de conhecimento. Meus queridos irmãos, aqui é também um tópico que eu estou acrescendo aqui à nossa lição. Veja o versículo 24, o que diz. Versículo 24 vai dizer assim, que o Senhor, tendo dado graças pelo pão, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Nós vamos ver uma outra referência que eu gosto muito, que é a referência que está em Lucas 24, que vai contar sobre aqueles discípulos do caminho de Emaús. Eles estão no caminho, saindo de Jerusalém para Emaús. No caminho, Jesus se encontra com eles, vai conversando com eles, tal. Chega lá em Emaús, eles pedem, rogam que aquele senhor entre para estar com eles, porque já está tarde. O Senhor entra, eles não reconhecem, mas diz a Bíblia que quando o Senhor dá graças e parte o pão, né, os olhos deles se abrem e eles conhecem o Senhor Jesus. E o texto termina dizendo como o Senhor foi conhecido por eles no partir do pão. Então, meus queridos, eu acho muito interessante o partir do pão, porque Jesus poderia ter pego aquele pão e ter multiplicado na Santa Ceia. Pegar um pão, fazia uma oração, se ele alimentou 5.000 pessoas, ali era mole. Vamos dizer que estivesse ele e os 12 apóstolos, 13 pessoas. Ele faria uma oração, multiplicaria o pão, dava um a cada um. Mas ele não multiplicou o pão, ele partiu o pão. Por quê? Porque o milagre da partilha é maior do que o milagre da multiplicação. Então, na Santa Ceia do Senhor, todos nós recebemos um pedacinho de pão, como símbolo, né, ali da partilha que foi feita. Então, o milagre da partilha, guarde, é maior do que o milagre da multiplicação. Na ceia tem que ter o partir do pão. E 10º e último lugar, eu coloquei aqui a ceia como celebração da igualdade. Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser o evangelista, pode ser o membro, não é? Pode ser ali o cooperador. Todos vão receber o mesmo pedacinho de pão e todos vão receber um cálicezinho, não é? Mostrando de que todos nós, na presença de Deus, somos iguais. Não é? Isso nós vemos na ceia, vemos na morte, né? Na morte também, todo mundo fica igual. Não estou falando aqui, irmãos, não é, das nossas funções na igreja, da nossa hierarquia, vamos colocar assim, porque nós temos o diácono, temos o presbítero, temos o pastor, uma hierarquia em função das responsabilidades. Mas Deus não olha para mim como se eu fosse melhor do que você, que é um membro da igreja. Deus não olha para o rico como se ele fosse diferente do pobre. É nesse sentido que eu quero falar. Todos nós, do maior ao menor, do bonito ao feio, do sábio ao ignorante, somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Santa Ceia, todos se assentam, todos comem o mesmo pão, todos comem o mesmo, tomam o mesmo cálice e o Senhor nos olha de forma igual. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe, não é? Que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração, que esta palavra possa penetrar bem profundamente no seu coração
e até a nossa próxima lição, se Deus assim permitir, se o arrebatamento não tiver acontecido. Se tiver, nossa Santa Ceia será lá nos céus com o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.